a minha mãe já tinha recebido uma profecia que o vento bateria na sua casa e abalaria os 4 alicerces. Mas esse vento traria uma grande mudança para a vida dela e na família dela. E passado alguns anos eu adoeci e fui diagnosticado com uma doença chamada estenose de Jupe bilateral. Cara, isso é tão raro que eu nunca ouvi nem falar. Resumindo, é um estreitamento na via urinária. E esse estreitamento não foi descoberto porque quando eu nasci ainda não tinha ultrassom, era aquele colezinho. Não tinha nem tecnologia para isso, nada, provavelmente. Tinha nada. Apesar que eu não sou tão velho assim. Mas essa barba branca, assim como você, tenho 42 anos e se o Senhor permitir, faço 43 no final do mês. Opa, parabéns. E aí, eu adoeci, tive uma cólica renal bem grave mesmo. Dores intensas. E aí esse meu lado esquerdo inchou e parecia que estavam enfiando uma faca em mim. Corremos para o médico e tal. E fomos diagnosticados com esse problema. E esse problema culminou aí numa falha, né, no rim. O rim foi machucando, quantidade, né, de urina que batia e machucou. E foi onde houve uma grande dilatação nesse meu lado esquerdo. Fomos ao médico, ele falou, olha, a gente vai precisar correr com você, seu caso é bem grave. Um rim seu já está praticamente parado. Qual era a tua idade? Qual era a tua idade? Foi no ano de 2004 para 2005. Mais ou menos aí. Meados de setembro de 2004 foi onde tudo aconteceu. E corremos, fizemos os exames e tal, vamos para a cirurgia. Ele falou, 2 cirurgias. A primeira cirurgia vai ser para tentar salvar o teu rim direito. E a segunda cirurgia vai ser para tirar o teu rim esquerdo. Porque ele está parado, né? A função muito baixa dele, então a gente considera um rim parado. E a gente vai fazer a cirurgia para tirar, porque esse teu rim ele pode vir a infeccionar. Então a gente precisa arrancá-lo. Eu não era cristão, recém-casado, estava conquistando as minhas coisas, filho pequeno e... Responsa. Da noite pro dia, você tá bem, né? Teu mundo... E o mundo desabou, porque eu tinha acabado de vir de um futebol. Né? Nossa. Futebol, joguei normal, festival, fui para casa mais tarde, e aí foi onde tudo aconteceu. Mas no caos ou na tempestade, você tem duas opções. Na crise. Tem 2 opções. Ou você crê naquele que tem o poder sobre essa tempestade e o poder sobre todas as coisas, ou você se agarra tão somente no diagnóstico da ciência, da medicina. E se entrega. Espera a morte chegar. E eu preferi acreditar naquela palavra de vida que um dia foi lançada sobre mim. Então eu fui através de um amigo meu para a igreja, a convite dele, num domingo. Fiquei frequentando. Depois, depois desse primeiro culto que eu fui com esse amigo, passado alguns dias eu fui para a cirurgia. Fui para a cirurgia e o pastor dessa igreja foi me visitar, orou por mim e tal. E a partir daquela oração, foi algo muito incrível. A minha recuperação foi algo sobrenatural. Me recuperei muito bem, a minha cirurgia foi de grande porte. 5 horas praticamente de cirurgia, foi bem intensa. E a recuperação foi ótima, para a glória de Deus. Para surpresa de muita gente. Para surpresa de muita gente. E eu disse para esse pastor, quando eu me recuperar, eu voltarei lá na sua igreja para agradecer a Deus. Só que antes de ir para a cirurgia, eu fiz uma oração na minha mente. E eu me recordo como nos dias de hoje, eu estava deitado ao lado da minha esposa já estava descansando, eu não conseguia dormir porque a cirurgia ela estava próxima. E eu fiz uma oração na minha mente e eu falei assim para o Senhor, Deus, se o Senhor me curar, e se de fato o Senhor é esse Deus que os meus avós pregam,
sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Fui para a cirurgia. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, a gente toma aquele remedinho para depois tomar a anestesia. E eu me recordo que eu estava deitado, olhando para cima, esperando o médico vir me buscar para me levar para o centro cirúrgico. E eu estava um pouco ansioso, aflito, e de repente eu vi na minha cabeça, na minha visão, era um médico, que vinha um senhor, cabelo branquinho, todo de branco, e ele vinha na minha direção assim, e eu estava deitado, e eu vi que ele passou por mim, e colocou assim a mão no meu ombro, e disse para mim, não se preocupa, tudo vai dar certo. E passou. E quando passou, nítido, o recado assim, foi quando ele claro. tocou em mim, aquela aflição, aquela agonia, foi embora. E aí, quando eu olhei para sorrir para ele, eu levantei minha cabeça, inclinei minha cabeça para vê-lo passar, e cadê esse médico? E aí eu apaguei. E eu só me recordo saindo do centro cirúrgico, Uau. perguntando para minha esposa se tinha dado tudo certo. Ela falou que sim. Foi bem complicado, eu tive hemorragia, quase eu fico na mesa, foi um negócio assim, bem punk. Mas enfim, melhorei. Imagina que foi tenso até para os médicos, cara. Sim, isso é um sim. caso. Muito tenso. Minha mãe disse que de onde ela estava, quando abria a porta do centro cirúrgico, ou algum enfermeiro que entrava e saía, algum médico, ela falou que nesse momento, em um dos momentos ali, ela viu o meu médico ligando, né, lá de fora e tal, ela não entendeu nada, e depois a gente ficou sabendo que o meu caso estava bem complicado, e ele ligou pro professor Pedindo dele. ajuda. E olha que técnica. eu fui operado por um dos maiores cirurgiões de rins da Baixada Santista. Meu médico, Dr. Eloy Guilherme, um abração para ele. Um abraço, doutor Eloy. Aí. E foi bem complicado, bem complicado. Voltei, recuperei, fiz a visita na igreja. E quando eu voltei para agradecer, eu tive a minha segunda, na verdade, experiência com Deus. Deus usou uma pastora que ela estava ministrando louvor, era uma pastora de fora. E Deus usou grandemente para falar comigo, aquela pastora. E falando que tudo que tinha acontecido fazia parte do processo de Deus na minha vida e que Ele me deixaria uma marca para que todos que um dia me ouvissem saberiam que foi o Senhor que operou na minha vida. E esse foi o recado de Deus. Ela não sabia de nada, não me conhecia. Era a segunda vez que eu estava indo para a igreja. Ela não era de lá. Pai. Foi algo assim bem tenso, bem forte. E foi minha segunda experiência com Deus. E muito real, né? E muito real. E para resumir, né? Cassiano, mas que sinal foi esse? Os meus 2 rins, eles continuam danificados. E a minha função renal é 100%. 100%. Todos os anos eu passo numa nefrologista, no meu urologista, Dr. Eloy Guilherme, faço todos os exames, e do jeito que o rim foi agredido, ele continua do mesmo jeitinho lá, do mesmo jeitinho. Não piorou e nem melhorou, do mesmo jeitinho. O órgão está danificado, mas a função está 100%. 100%. Na minha ultrassom, quando se olha, não vê mais o desenho do feijãozinho lá, que é o rim, né? Parecendo um feijãozinho. Meu, só Deus sabe o que é. Não tem forma mais. Não tem mais forma, né? Uma pipoca estourada. Foi. E aí a gente reconheceu, gratidão ao Senhor.